Estamos de volta e começamos o programa falando de física. Os cientistas Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne receberam o Prêmio Nobel de Física 2017 por terem sido pioneiros na observação de ondas gravitacionais. Albert Einstein foi o primeiro a predizer há 100 anos a existência desse fenômeno, mas acreditava que as ondas gravitacionais jamais poderiam ser diretamente detectadas. E quem já está aqui para conversar com a gente é o professor Eduardo Figueiredo, coordenador pedagógico geral de Física do curso e Colégio Objetivo. Professor, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Mais uma vez é um prazer. Você veio na estreia, não foi? Sim, no primeiro deu programa. Sorte. Olha, estamos aqui já há um tempão. O professor Eduardo, hoje a nossa homenagem ela se dá para as crianças e aos professores de um modo geral. Então, eu quero começar a falar um pouquinho das crianças antes da gente entrar nas dicas para o vestibular. E o Prêmio Nobel? Vamos falar do Prêmio Nobel, Silvia. Então, pergunta do Prêmio Nobel. E você não vai deixar ele falar das crianças? Não, também? Eu achei que fosse depois, Tá mas bom. tudo bem. O que o senhor prefere falar primeiro, das crianças ou do Prêmio Nobel? O Prêmio Nobel. Vamos falar primeiro? Então, sobre as ondas gravitacionais. Elas foram previstas por Einstein. Eu vou dar uma breve noção do que seria essa onda gravitacional. Quando você tem uma partícula eletrizada, ela cria em torno de si o que a gente chama de um campo elétrico. Se a partícula estiver em movimento, ela cria um campo magnético. E se ela estiver sendo acelerada ou retardada, quer dizer, mudando de velocidade, ela cria uma onda que se propaga chamada onda eletromagnética. Uma coisa parecida acontece com a massa. A massa cria em torno de si um campo gravitacional, que a gente é traduzido, por exemplo, pelo peso. O peso é resultado da força gravitacional, do campo gravitacional. Agora, se essa massa sofrer uma variação brusca de velocidade, um grande aumento de velocidade, uma grande redução de velocidade, ela também emite uma onda, que é chamada onda gravitacional. Só que é muito mais fraca que a onda eletromagnética. Por isso que o Einstein achava que era muito difícil conseguir detectá-la, porque era uma coisa extremamente fraca, uma energia, pouquíssima energia. Era traduzida por essa onda gravitacional. Mas agora os cientistas conseguiram, com uma experiência fantástica, detectar a onda gravitacional. E conseguiram porque essa onda gravitacional deslocou ligeiramente um espelho que recebia e refletia a luz. E pela diferença de tempo que essa luz era recebida, eles conseguiram detectar a presença da onda gravitacional, que foi gerada por uma colisão de dois buracos negros. Uma fantástica quantidade de energia que foi suficiente para chegar aqui na Terra e produzir esse pequeno deslocamento do espelho. Então, é um negócio fantástico. E, segundo Einstein, essa onda gravitacional é transmitida por uma partícula chamada graviton. E esse graviton ainda não foi detectado. Quer dizer, o próximo passo das conquistas dos físicos vai ser detectar exatamente esse graviton, a partícula que transmite a onda gravitacional. Diz que o Einstein já deu a dica lá 100 anos atrás. Isso. E eles estão seguindo. O Einstein era um gênio, né? Quer dizer, era um negócio fantástico. A teoria da relatividade que ele fez sem fazer experiências. Ele sentou e começou a deduzir matematicamente as coisas. Quer dizer, é gênio, uma coisa fora da realidade. E cada vez que tentam destruir a teoria da relatividade, mais ele é comprovada. Quer dizer, fizeram muitas experiências para derrubar a teoria. E cada vez que fazia experiência, comprovava mais ainda que o Einstein estava certo. E agora com essa onda gravitacional. E só falta detectar ainda, conseguir localizar essa partícula chamada graviton, que até agora não foi descoberta. Ela é cogitada, mas não foi descoberta ainda. Isso que a gente fala de um homem à frente do seu tempo, né? Quer dizer, há 100 anos ele já estava visualizando ou predizendo, como eu coloquei aqui no texto, o que realmente a ciência tinha que buscar, né? E você vê, são passos que a ciência vai dando, né? Porque hoje você tem essa onda, mas ainda falta qualquer passo realmente significa um avanço para a humanidade, né, professor? Isso, agora o Einstein deu um passo muito grande, né? Porque a teoria da relatividade é um negócio extraordinário. Nunca teve ninguém mais do que o Einstein? Não, não teve. Não teve. Eles acham que o Isaac Newton é a mente mais brilhante até hoje da humanidade, pelo que ele produziu. Mas o passo que foi dado pelo Einstein é uma coisa extraordinária. Eu não sei se vocês sabem que o Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física, mas não foi pela teoria da relatividade. Foi pelo quê? Foi uma coisa chamada efeito fotoelétrico.
que era uma coisa que era muitíssimo inferior, não tinha grande significado, o efeito fotoelétrico é mais ou menos isso. O metal, ele recebe luz e consegue emitir elétrons. E chama-se efeito fotoelétrico. E o Einstein explicou o mecanismo do efeito fotoelétrico, como que o efeito fotoelétrico funciona. E foi por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel. Prêmio Nobel. Por que não ganhou pela teoria da relatividade? Por 2 motivos. Primeiro, porque na época ninguém acreditava que ele tivesse certo. E segundo, porque um dos requisitos para ganhar o Prêmio Nobel é que aquilo fosse de utilidade para a humanidade. E a teoria da relatividade não era útil para a humanidade, pelo contrário, ela até favoreceu a construção da bomba atômica. Então foi um negócio que não foi a favor da humanidade, foi contra, né? E então não havia por que dar o Prêmio Nobel pela teoria da relatividade, porque ela não contribuía para o bem-estar da humanidade e, além disso, não tinha sido comprovado experimentalmente ainda. Mas a academia reconhecia a inteligência dele, Claro, portanto. Claro. Mas ele teve, na época, muitos adversários, muita gente que era contra a teoria da relatividade, achava que era uma loucura. Só para a gente relembrar, assim, simplesmente, né, de uma forma simples, a teoria da relatividade, dá para a gente falar? Não, dá para ver um dos efeitos da teoria da relatividade. Primeiro, eu quero que vocês entendam que ela só se manifesta quando a gente está com velocidade muito próxima da luz. A velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. Ter velocidade próxima dessa velocidade, para nós, é praticamente impossível. Então, a gente não sente os efeitos da teoria da relatividade. Mas um dos efeitos, que é explorado nos filmes, é o fato de uma pessoa partir da Terra, por exemplo, uma viagem espacial, onde ela é acelerada, retardada. Quando ela voltar para a Terra, o tempo para ela passou diferente. Quando os astronautas foram para a Lua, o tempo passou diferente para eles, mas era coisa de microsegundo, marcado no relógio atômico. Mas deu para perceber com o relógio atômico essa diferença de microsegundo. Agora, se for uma viagem muito longa, com acelerações grandes, pode passar 100 anos na Terra e 10 anos para ele. Então, aquela teoria do planeta dos macacos é perfeitamente possível. Quer dizer, que isso ele já sabia que o tempo era diferente aqui no espaço? A medida do tempo é diferente conforme o referencial que se adota. Então, se você estiver aqui na Terra, ocorre o tempo de uma certa maneira. Se você estiver numa viagem espacial, onde se acelera e retarda, o tempo corre diferente. Esse acelera e retarda é o quê? Aumentar a velocidade e reduzir a velocidade. Mas isso no espaço. Porque, se você fosse sempre com velocidade constante, não acontecia nada. Para você ter essa diferença de tempo, a nave tem que acelerar e retardar. E eles fazem isso? Então fazem o tempo todo, né? E grandes acelerações. A gente não tem muita dificuldade em perceber a teoria da relatividade, que eu falei para você, porque precisa de velocidade muito grande, próxima da luz. Tem um livro chamado O Incrível Mundo da Física Moderna, em que o autor, chama Gamov, ele imagina um mundo onde a velocidade da luz fosse pequena. Não fosse 300 mil quilômetros por segundo, fosse, por exemplo, 30 quilômetros por hora. Tá. Então, facilmente você sentiria os efeitos da relatividade. E aí ele mostra como seria esse mundo sofrendo os efeitos da relatividade. É uma coisa interessantíssima esse livro. O Incrível Mundo da Física Moderna. Mas se é tão difícil chegar nessa velocidade, como que o Einstein chegou nisso? Não, chegou só no raciocínio. nesse raciocínio. Então, aí é que é o gênio, Como? ninguém Estão sabe. tentando provar Ninguém até sabe. hoje, né, professor? Ninguém sabe como ele conseguiu fazer isso. Porque, normalmente, como é que funciona a física? A pessoa vai para um laboratório, faz uma série de experiências, a partir da experiência deduz uma lei e consegue generalizar essa lei. O Einstein não. Ele inverteu tudo. Ele fez a teoria primeiro, não tinha comprovação experimental nenhuma. Depois, mais tarde, tentaram comprovar se ele estava certo ou não, achando que não estava. Mas cada vez que faziam as medidas, conseguiam verificar que ele estava certo. Exatamente nele. Alguns anos atrás, César Lattes, que foi um dos grandes cientistas brasileiros, e, portanto, uma pessoa que a gente tinha que levar em conta, ele fez as medidas dele e disse que o Einstein estava errado. Encontrou uma falha na teoria do Einstein. E foi Deus nos acuda, porque era um cientista de valor. Sim. Passou um mês, errei as contas. Olha. Minha experiência falhou, etc. tal, se redimiu. Quer dizer, não adianta ir contra o Einstein que a pessoa vai cair. Professor, agora entrando exatamente na questão do vestibular aí, que já está batendo na porta, né, professor? Você acha que um tema como esse, ele faz o aluno refletir sobre isso, ou o aluno tem que ir de forma catedrática mesmo para essa preparação aí para os vestibulares? Não é forma catedrática, porque
essa parte de física moderna é uma parte que dificilmente é abordada no vestibular. Se for abordada, vai ser abordada assim, dá um texto e tudo que ele precisa para responder está no texto. Como você está falando, por exemplo, dessa notícia que eu acabei de dar. Por exemplo, eu fiz uma questão a respeito disso. Mas como é que eu fiz a questão? Eu descrevi toda a experiência Ok. e apenas ele tinha que fazer um cálculo baseado naquilo que estava descrito. Tá. Quer dizer, não tinha que saber nada de física moderna. Bastava ter compreensão de texto. Entendi. Ele lia o texto, entendia o texto e a resposta estava no texto. Quer dizer, ele tinha que fazer uma conta simples, uma conta de cinemática simples para responder o que eu tinha perguntado. Então, se cair, cai assim. E a explicação é muito fácil, porque física moderna, por exemplo, não é dado na escola pública. E o vestibular se preocupa com isso, não colocar assuntos que jamais serão dados na escola pública, porque não há tempo suficiente. Não é que o professor não seja curricular, competente. é isso? É que não há tempo suficiente. Claro. Na escola pública, eles têm 2 aulas de física por semana. Quer dizer, é impossível dar toda a programação, ainda mais a física moderna. Porque a física moderna é uma coisa difícil, não é uma coisa simples. Entender a teoria da relatividade é complicadíssimo. Nós Não é? vimos A aqui, gente não é? deu uma tentada e nós Mesmo mudamos de dentre os assunto, físicos, professor. Mesmo dentro dos físicos, os próprios físicos têm muita dificuldade em entender a teoria da relatividade. Porque foi formulada por um gênio. Claro. Então, quais são os principais pontos que o aluno tem que se preocupar didaticamente para se preparar para o vestibular? Aqueles conceitos básicos, aquelas leis gerais da física. Por exemplo, é praticamente impossível uma prova de física nos grandes vestibulares que não aborde conservação de energia. Conservação de energia é uma coisa fundamental, um cálculo fundamental que toda escola dá. É impossível a escola não dar conservação de energia. Conservação de quantidade de movimento, são coisas fundamentais. Gravitação, aprender as leis de Kepler, lei de Newton, da gravitação universal, são coisas que são fundamentais para a pessoa conhecer um pouquinho de física. Então, tem certos assuntos como esse que a pessoa tem que saber. O estudo dos gases, equação de Clapeyron. É impossível a pessoa chegar no vestibular e não saber a equação de Clapeyron, PV igual a NRT. Então, essas leis gerais são os assuntos mais abordados na física. Às vezes de uma maneira mais elegante, às vezes de uma maneira mais sofisticada, um enunciado um pouquinho mais complicado, mais difícil. Para confundir? Não sei se para confundir ou para verificar se o aluno tem a compreensão de texto. Porque uma das coisas fundamentais que o aluno tem muita dificuldade hoje é a interpretação de texto. Ele lê o texto e não entende o texto. Se você não entender o texto, em qualquer parte do conhecimento humano, você tem muita dificuldade. Então, você pega o Enem, por exemplo. O Enem sempre coloca um texto. É quase impossível uma questão do Enem que não tenha um texto. O aluno tem que ler o texto, saber o que é importante naquele texto. Às vezes as perguntas são muito fáceis. Às vezes a pergunta se resume numa linha. Você consegue fazer 2, 3 continhas e responde. Mas tem que interpretar o texto, entender o texto. Essa parte que é um pouquinho mais difícil para o aluno, a compreensão do texto. Ô, professor, e como que ele se prepara para a interpretação de texto? O que ele tem que ler? Olha, pode ler qualquer coisa. Desde jornal, livros, qualquer coisa, você melhora a sua compreensão de texto. Mas de física ou de qualquer outro assunto? Qualquer outro assunto. Tá. Agora, o importante, principalmente para o Enem, é o treino. Por quê? Porque o Enem são muitas questões. Nós temos, por exemplo, num dia, 45 questões de física, química e biologia, 45 questões de matemática. 90 questões num dia. Nossa. Cada questão com um texto. É mesmo, professor? Porque não tem um texto para várias questões. A FUVEST, a Unicamp, etc., às vezes apresentam um texto que vale para 2, 3 questões. O Enem não. Cada texto é uma questão só. Não existe um texto para 2 questões, nenhuma parte. Nenhum ramo do conhecimento eles fazem isso. É sempre um texto para cada questão. Então, a coisa mais importante é saber administrar o tempo. E como é que se consegue isso? Fazendo muitos simulados. Por isso que o Colégio Objetivo conseguiu tanto sucesso no Enem, pela quantidade de provas que ele apresenta. Todas exatamente do tipo do Enem. Então o aluno pega 90 questões e daqui a pouco já dá tempo de fazer, porque ele está treinado para aquilo. Ele sabe que não pode perder muito tempo numa questão só, que se o texto estiver longo, ele tem que fazer aquela chamada leitura dinâmica, só sublinhando aquilo que é mais importante para responder. Porque, às vezes, o texto é tão longo que não compensa você ler o texto inteiro. Você perde muito tempo. Então, você dá uma rápida leitura dinâmica mesmo. Leitura dinâmica, marca as coisas que podem ser importantes para a resolução. E se, na alternativa, tiver mais alguma coisa referente àquilo, ele volta e lê de novo. Mas se for ler o texto de maneira bem pausada, etc., não dá tempo.
E isso eles treinam, isso é treino, isso é né? treino. Quer dizer, a base tem que ter, porque... É como uma Olimpíada. A Olimpíada é treino. Se a pessoa parar de treinar, está perdida. Mesma coisa para o Enem, para os grandes vestibulares. O tempo tem que ser administrado. Eu tenho excelentes alunos. Tem um aluno que há 2 anos atrás não passou no vestibular. É um aluno excelente. De física ele era fantástico, acertava tudo. Eu falei para ele, por que você não passou? Ele falou, não administrei o tempo. Deixei a física para o final, que é o que eu mais sabia, deixei para o final, não deu tempo nem de ler as questões de física. Chutei tudo. Quer dizer, ele chutou tudo na prova que ele mais sabia. Que ele certamente iria acertar todas as questões, porque não teve tempo, não administrou o tempo. Isso é uma dica? Quer dizer, faça o que você sabe primeiro? Isso. E muito, muito importante, não perder muito tempo numa questão só. Vou dar um exemplo. Às vezes é uma questão de logaritmo de matemática. O aluno sabe, logaritmo é um assunto que eu domino. Tá. Essa eu vou acertar de qualquer jeito. E perde 15 minutos para fazer a questão. Acaba acertando, mas perdeu 15 minutos, não compensa. Porque não vai dar tempo de ler todas as questões. Não compensa fazer mesmo que ele sabe. Mesmo que ele saiba, porque às vezes a questão é muito longa. Tem questão de matemática, por exemplo, que tem muito cálculo. Se ele for fazer com todo cuidado aqueles cálculos, não dá tempo. Então, esse é o tipo de questão que não compensa perder muito tempo. Olha, é muito mais que conhecimento, é estratégia. É estratégia. Faz as outras questões. Aquilo que demandar mais tempo, deixa para o final. Se der tempo, tudo bem. Se não, chuta. Não tem outro jeito. Mas aqui, no caso, quem conhece mais física, primeiro vai para física. Claro, tem que fazer aquilo que ele gosta primeiro. Primeiro o que ele gosta. Isso é Isso. uma dica muito importante. Por quê? Porque vai dar tempo para fazer todas as questões daquela matéria. Esse meu aluno, chama-se Amin, esse aluno podia ter acertado todas as questões de física. Ele errou quase todas porque chutou todas, porque não deu tempo de ler as questões de física. Que pena. E aonde ele tinha mais conhecimento, mais habilidade para resolver essas questões rapidamente, inclusive, né? Claro. Muito bem. E agora nossas questões, estava falando de... Inclusive nós colocamos uns balões de gás. Está bonitinho, não está? Está bonito, está enfeitado aqui. Dona Sandra enfeitou. Parece uma festinha infantil. Professor, é verdade que tem alguns alunos que pegam, por exemplo, o ar de dentro dessas bexigas e soltam dentro de si para mudar a voz? É verdade que existe isso? Desde que seja hélio, né? Não é qualquer gás, né? Existe essa brincadeira? Tem que ser o gás hélio. Se for ar, por exemplo, não muda nada. Mas se for o gás hélio, sim. Porque quando você fala, as vibrações se transmitem pelo ar interno. Tá certo? E essas vibrações sonoras, o som, né? E se você mudar o gás, você muda a velocidade, você muda a frequência com que a voz é emitida. Eles fazem isso. Então, E a por exemplo, agora eu não frequência- sabia que era com gás hélio. Então, eles soltam o gás da bexiga dentro da boca e muda a voz, é isso? Muda a voz. Porque muda a frequência do som. Porque muda a velocidade com que o som se propaga no gás. Fica com voz fininha, professor. Fica muito esquisito, né? Mas é uma brincadeira que eles estão Brincadeira fazendo. legal. É perigosa essa brincadeira? Não é Ô, professor, mas isso é uma lei da física? Olha! Porque a frequência depende da velocidade com que a onda está se propagando no gás. Se você mudar o ar pelo hélio, a velocidade é diferente. Consequentemente, a frequência é diferente. E a frequência que dá a tonalidade da voz. Uma voz grossa é frequência baixa, uma voz fina é frequência alta. Frequência baixa de ar. Não, frequência do som. Do som? Então, do som. É um som mais grave. E quando você aumenta a frequência, é o som mais agudo. E aí, por exemplo, se eu tenho voz grave e eu jogo esse hélio dentro aí, fica fino e aumenta a frequência? Isso. Meu Deus, será que eu tá vendo? aprendi? Ela aprendeu e é inteligente, professor. O professor, agora, as leis da física, a gente começa a observar realmente desde a infância, assim, são essas pequenas coisas que muitas vezes a gente não compreende, mas só vai estudar mais tarde. Mas a gente consegue observar desde criança. Tudo que você observa é física, né? A física é a ciência que rege as leis da natureza. A definição de física é isso. Física é a ciência que estuda a natureza. Olha isso. Em grego, E a natureza é muito perfeita, né? Olha, quê? Em grego, a palavra física é natureza. Física é natureza, professor? Isso. Em grego, física é natureza. Quer dizer, são as leis que regem a natureza. Então, você anda, você está usando a lei da ação e reação. Você empurra o chão para trás, ganha uma força para frente. Tudo se explica pela física. Todos os movimentos da natureza se explicam pela física. Isso. Os carros parados, um carro atrás do outro, a velocidade, aquilo tudo. Tudo é física. Então, desde pequeno, dá para colocar a física na parte didática das crianças desde os primeiros anos? Dá para colocar, mas precisa tomar cuidado para ver se a pessoa é capaz de compreender aquilo. Porque é uma coisa importante, você não pode ensinar
uma pessoa se ela não estiver ainda preparada para aprender. Madura Madura para aprender. Pra aprender, Mas né? se você tentar ensinar a teoria da relatividade para um aluno que não seja gênio, claro, né? Que o aluno que está no primeira série do ensino médio, por exemplo, não consegue aprender. Porque é muito complicado, é muito difícil. A não ser o aluno especial. Aquele aluno que é fora de nível, etc., que é gênio. E eu tive um colega na faculdade que era gênio. A gente trabalha com 3 dimensões, né? No espaço, 3 dimensões. E nós estávamos resolvendo uma questão de desenho geométrico, uma intersecção de um prisma por um plano. E o professor passou junto dele, ele chamava Pedro Zaz. Falou, Zaz, seu desenho está diferente dos outros. Ele falou, não, professor, é que eu estou resolvendo em 4 dimensões. Então ele tinha a noção da 4ª dimensão geométrica que nós não temos. A gente só tem 3 dimensões geométricas, a nossa intuição. Ele tinha 4. E o professor dele falou o quê? Sabia que ele era gênio, né? Gênio, né? Porque está resolvendo. Gênio não se conversa. É. Uma vez esse Pedro Zaz entregou uma prova de física e o professor deu 0 para ele. Daí falou, professor, mas o senhor deu 0, eu acertei todas as questões. Falou, como? Cadê? Eu não estou vendo nada aqui escrito. Sua prova está em branco. Falou, não, a resposta está aqui no cantinho. Então, no cantinho estavam as respostas. Ele falou, Zaz, mas você tem que desenvolver a questão. Você não pode só colocar a resposta. Ele falou, professor, mas eu fiz tudo de cabeça. Daí ele falou, então me fala de cabeça tudo que você fez, vamos ver. A nota dele passou de 0 para 10. Claro, né? Mas é gênio. Gênio. Tinha uma noção da Gênio. 4ª dimensão que nós não temos. O que define um gênio? Sensacional, hein? Olha, o gênio é o ponto fora da curva. Existe na inteligência a gente chama de uma curva de Gauss. Fora da curva é o gênio. Quer dizer, aquele cara Não dá que pra às vezes é gênio para determinada coisa, às vezes não é gênio para tudo. O Pelé, por exemplo, foi gênio dos esportes. Para o futebol ele era um gênio. Então, às vezes não é gênio em tudo. É, porque você tem, por exemplo, você tem que ter também a inteligência da emoção, Claro. a inteligência espacial. Tem muita gente com uma inteligência matemática muito grande, uma inteligência emocional péssima. É. Isso acontece. E principalmente no mercado de trabalho, essas coisas tudo. todas. Nem sempre esse tipo de pessoa como o Pedro Zaz tem sucesso profissional. Verdade. Às vezes Porque não ele tem, compreende ali na acepção do ele é termo, um né? gênio de entender as coisas, etc., tal, mas talvez não seja um gênio no sentido de ver o bom senso da vida, né? Professor, a gente falou aqui, até estou recebendo aqui uma pergunta, que a gente falou, né, da importância da leitura, da compreensão, Isso. dos comandos das provas e que o objetivo treina justamente esses alunos com os simulados. A Isso. gente falou sobre isso, né? Exatamente. É exatamente isso que treina através da A coisa leitura mais, e de a coisa tudo, mais né? importante para você ter um bom resultado no vestibular é o treino. A pessoa está bem treinada. Porque ela tem que adaptar o tempo. Sim. Você tem um tempo pequeno para resolver as questões. Então, isso tem que ser conseguido com o tempo, com treino. E isso o objetivo faz, com O os tempo simulados. todo, né? Ótimo. Essa questão do treino mesmo, tudo na vida, né? Se você não sabe fazer um exercício, você faz lá primeiro, você vai demorar mais um tempo. Então, eu fico imaginando que na prova é a mesma coisa. Você olha, né, já começa olhando aquelas questões, já vai se acostumando com a forma deles perguntarem. Aí você vai treinando, aprendendo a ler, né, professor? Eu acho que tudo isso, tudo é experiência É mesmo. intelecção de texto. Isso é fundamental para qualquer matéria. Professor, você trouxe vários brinquedos aí em É, homenagem à nossa alguns Semana da brinquedinhos Criança. da Semana Não sei das se vai dar para a Crianças. gente mostrar, Não, mas pelo mas dá menos uma explicação Uma do que pequena é. explicação. Você nota que essa águia, ela está A gente apoiada tem num uma ponto águia bem apoiada pequenininho. Eu não sei se vai não- dar para mostrar, né? Vai dar para mostrar ali? Dá? Eu Então acho. tá bom, nós estamos mostrando. Então, Isso, então. Por quê? Porque o centro de gravidade dela é exatamente no bico. Então, ela pode ser apoiada em qualquer ponto. Se você consegue apoiar na própria mão, quer ver? Tenta apoiar o bico na sua mão, você vai ver que ela vai ficar em equilíbrio. Mas isso aqui é a águia que é assim, equilibrada. Isso, porque o centro de gravidade dela foi colocado no bico. Olha que Não é que- interessante. Não, obrigada. É apenas um obrigada, brinquedinho. águia, Silvia. Eu não gosto de águia. Tenho medo de águia. Depois Isso tem daí aqui- você mostra. Isso aqui é um brinquedinho que as crianças estão o tempo todo na tempo todo, mão. Olha, chama fica assim. assim. Isso. Como é que é isso? Esse é o spinner. Spinner, tá. Ó, Spin a quer graça dizer- é qual é? Spin quer dizer rotação. Spinner Tá. quer dizer aquele que roda, aquele que gira. Não tem grande graça, apenas eles gostam de ficar girando isso daí. Por quê? E pode... Esse pode. Fica Por quê, rodando. professor? O que é? Não, o que pode se perguntar no vestibular sobre o spinner
é justamente isso, problemas ligados à rotação, calcular a velocidade angular, calcular a força centrípeta, etc. Agora você faz isso, ó. Você sente... tem que rodar. Tem que girar. Você sente que... A câmera está mostrando, meninos? Tá? Você sente que ele tende a fazer força na sua mão, né? Dá para sentir. E aí a criançada hoje, você Nossa, olha, dá isso aqui uma no distração, bolso. né? O que mais que tem, professor? Tem, esse daqui é uma bolinha que você solta e ela acende. É a transformação de energia que eu falei, né? Isso aqui... Mas você usa isso para explicar na sala de aula? Sim, não eu, porque não é a minha matéria, mas o professor de eletricidade usa. Porque chama-se efeito piezoelétrico, que você transforma a energia de tal maneira a fazer uma corrente elétrica. Depois que para, a corrente elétrica cessa. Mas enquanto tem aquela colisão, tem um efeito de pressão, você consegue até agitando assim, ó, basta agitar. Então o efeito de pressão está justamente... produzindo uma diferença de potencial que gera uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica acende uma luzinha que está lá dentro. Mas só funciona com a pressão, essa luz. Não só Se com você pressão. parar de mexer... Mas você para. Quer dizer, com colisão, qualquer tipo de esforço, de pressão, né? Pode ser uma queda, pode ser uma agitação, mas a transformação dessa energia química em energia elétrica, né? Uhum. Todas essas explicações que a gente vê, a gente escreve e dá para descrever isso em números? Em números, isso daqui seria um pouquinho difícil, né? Mas, normalmente, sim, a gente consegue fazer a parte quantitativa. Mas não é todo fenômeno qualitativo que você consegue facilmente fazer a parte quantitativa. Esse caso, por exemplo, seria muito difícil, né? Quase impossível você relacionar a energia que você gastou com a corrente elétrica que passou. Entendeu? Você sabe só qualitativamente a coisa. Eu posso olhar para a natureza o dia inteiro que eu não vou conseguir entender as leis da física. Aqueles problemas de levitação, que é como é feito aquele trem eletromagnético. O trem eletromagnético funciona assim, você tem os trilhos com uma série de ímãs e outros ímãs no próprio trem. Uhum. Então tem uma força eletromagnética de repulsão que equilibra o peso. Então ele vai como sem atrito nenhum em altíssima velocidade. O senhor está falando dos TGVs? Isso. Não é o TGV, é o japonês. Esse TGV é o francês, né? Isso. De grande vitesse. Isso. Esse daqui não. O japonês é que consegue fazer o trem eletromagnético. Os trilhos são ímãs, o trem também tem ímãs, dá uma força eletromagnética de repulsão que consegue equilibrar o peso do trem. Então ele vai com grande velocidade, praticamente sem atrito nenhum. Olha que sensacional. Entendeu? A gente e é tudo não tem, física, né, no né? Brasil. Não temos ainda, né? Ainda, né? Precisa Vamos dinheiro, falar né? ainda, né? Dinheiro. O professor, mas assim, só voltando ainda na questão do vestibular, por exemplo, o física, ele muda muito de ano para ano? Não. É sempre assim, o vestibular que se fazia há 5 anos, E não muda por uma coisa muito simples. O que se cobra no vestibular é a física de Newton. É a física de 1600 e tanto. Essa é a física que se cobra. É a mesma física E essa de sempre. física é a mesma de todas as épocas. Uma outra questãozinha de teoria da física moderna aparece, principalmente na Unicamp. A Unicamp sempre coloca uma questãozinha de física moderna, a FUVEST também às vezes coloca uma questãozinha, mas quando coloca, como eu falei há pouco, ela descreve no texto. Sim. Ela dá um texto, por Apenas exemplo, como efeito fotoelétrico. informação. Efeito fotoelétrico. Dá um texto sobre efeito fotoelétrico. Explica o que é o efeito fotoelétrico, depois faz uma pergunta sobre o texto. Essa é a intelecção de texto. E, mais uma vez, eu repito, por que isso? Porque na escola pública não se dá física moderna. Então, fica difícil no vestibular, que eles pretendem sempre voltar para a escola pública, fazer esse tipo de cobrança. Então, cobra a intelecção de texto do aluno. Se o aluno é suficientemente inteligente para conseguir ler aquele texto, tirar as informações do texto e responder. Isso está bom. Isso já está bom para eles. É isso que eles querem avaliar na Porque física. a física moderna eles vão introduzindo aos poucos. Quer dizer, colocando questões muito simples e que estão quase todas descritas no texto. Ele precisa de uma outra equação? Precisa. Mas são equações que ele já conhece. Equações que ele conhece na ondulatória, por exemplo. Que ele vai usar na resolução da questão. Mas não precisa saber muito sobre física moderna, porque ele sabe que a maioria dos alunos não conhece. Então, a dica é estudar o básico. Realmente, a física básica. A física de Newton. A física de Newton, essa não tem jeito de não cair. Essa cai todo ano, porque toda a física é baseada nela, entendeu?
E o senhor falou essa questão da interpretação de texto, eu não tinha pensado sobre isso, porque assim, não basta ser bom de física e saber resolver todos os exercícios, né, professor? Tem que saber a interpretação de texto, saber entender aquilo que é perguntado. Às vezes a questão é mal formulada, você não sabe exatamente o que o examinador perguntou, uma questão mal feita. Muitas vezes tem que ser anulada. Professor, só para a gente encerrar, o que de mais fantástico de desenvolvimento tecnológico dentro da física você teve prazer de acompanhar? Fala, nossa, essa realmente foi uma grande descoberta que eu tive o privilégio de acompanhar e que está acontecendo. Olha, são tantas que é difícil dizer uma só. Mas a transmissão de imagem por telefone, para mim, é uma coisa tão fantástica que nos tempos de criança era uma coisa que a gente sonhava. Era os Jetsons, né? É fazer um telefone que você pudesse enxergar as pessoas. É. Hoje isso é coisa... Natural. Quer verdade. dizer, às vezes o aluno não entende, por exemplo, um mundo que não existe o celular e que não existe a televisão, tá certo? Que não existe o computador. Se você falar para os alunos que você vai tirar essas 3 coisas dele, ele morre. E no nosso tempo de criança, nem televisão tinha. É verdade. A televisão veio para o Brasil em 1950. Eu nasci em 42. Então, durante 8 anos, eu não tinha nem acesso à televisão. Muito menos computador, muito menos celular. Quer dizer, hoje em dia não existe uma pessoa que ande sem celular. Não. Você encontra mendigo com celular. Tá certo? Na Cracolândia, cada um tem seu celular. Pois é, né, professor? Então, é um negócio que não se cogita. E antigamente, quando se tinha um telefone no carro, era o máximo. Só as pessoas riquíssimas tinham um telefone no carro. Então, isso acho que é a coisa que mais me chamou a atenção. Nós chegamos né? num ponto assim de poder falar, né? Falar por imagem realmente é sensacional. É um negócio fora de série. Ô, Né? Silvio, olha que interessante, né? Ele juntou a imagem da criança, né, dele e a física, né? Olha, são os milagres aí que acontecem, né, professor? O senhor ganhava presente Dia das Crianças ou nunca ganhou? Teve vontade, pediu? Como é que foi a sua infância? Olha, eu não lembro de ganhar presente Dia das Crianças, não. E o pior é que eu nasci no dia de Natal. Ah, não. Então eu ganhava um presente só. Ai, Isso a vida toda me chateou. que chatice. Agora, o Dia das Crianças, realmente eu não me lembro de ter ganho presente. Natal ganhar um presente só não dá. Não pode. Ainda não ganhar no Dia das Crianças. Tinha que ser 2 de toda forma, né, professor? Professor, então um feliz Dia das Crianças para o senhor, que essa criança... E feliz Dia dos Professores também, professores né? também. Quero agradecer aqui ao professor Eduardo Figueiredo, que é coordenador pedagógico geral de Física do curso e Colégio Objetivo. Professor, muito obrigada. Obrigado e a volte vocês sempre. pela atenção, sempre que for solicitado.